pelos muçulmanos, pelas heresias, pela reforma protestante, ganhou vida em muitos lugares do mundo, graças ao trabalho da Companhia de Jesus, que nasce com a conversão de Santo Inácio de Loyola, como nós vimos, a história linda da vida de Santo Inácio de Loyola, né, com o Padre Flauner, e desse encontro dele com São Francisco Xavier, que nós vamos conhecer um pouquinho mais hoje. Que Deus nos abençoe. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais esse encontro do Centro Santo Tomás de Aquino. Hoje nós continuaremos falando sobre esse movimento que nos inspira tanto, como cristãos e também como centro de estudos, a Companhia de Jesus. Mais especificamente, sobre um dos seus primeiros membros, São Francisco Xavier. São Francisco Xavier nasceu no castelo da família Xavier, situado no reino de Navarra, que hoje fica ali ao norte da Espanha, em 7 de abril de 1506. Sua mãe, Dona Maria, era descendente de 3 famílias de soberanos da Navarra: a família dos Xavieres, a família dos Asnareses e a família dos Aspiculetas. E ela era a última representante dessas primeiras famílias. Quando ela atingiu a idade matrimonial, seu tio e então tutor, Dom João III, rei de Navarra, escolheu para seu marido o homem mais virtuoso que ele conhecia, Dom João de Jasso, senhor de Doxim e muito respeitado pelos cargos que já tinha assumido e pelas suas virtudes. Desejando que o legado das famílias de Xavier e de Asnarés não se encerrassem ali naquele casamento, ele estabeleceu 2 condições. A primeira, que Dom João de Jasso deveria herdar o brasão e o sobrenome dessas famílias. E a segunda condição, que, em caso de terem muitos filhos, o caçula herdaria o legado da família Xavier. E o casamento dos 2 foi muito abençoado. Eles permaneceram juntos por toda a vida e tiveram muitos filhos. Todos eles seguiram a carreira das armas, com exceção de 2. Dona Madalena, a única mulher dentre todos os filhos, e o caçula, Dom Francisco Xavier. Dona Madalena era muito bela e virtuosa, e foi escolhida para ser uma das damas de companhia da rainha, a favorita dentre elas. Mas desejando se entregar unicamente ao serviço de Deus, ela abandona este cargo e parte então para a cidade de Gandia, que ficava a cerca de 500 quilômetros ali do território da Navarra, para ingressar no convento, no mosteiro de Santa Clara, que tinha fama de ser o mais rígido naquele tempo. Já São Francisco Xavier, também desde pequeno era muito virtuoso. Tinha uma inteligência extraordinária e uma docilidade que encantava a todos que se aproximavam dele. E apesar de reunir todas as características para seguir a carreira das armas como seus irmãos, escolheu seguir a carreira das ciências. Então, quando tinha os seus 18 anos, completados os estudos preliminares, ele parte para a França para estudar filosofia na Universidade de Paris. Chegando em Paris, ele se estabelece num quarto do Colégio de Santa Bárbara. E ali, dentre os alunos do curso de filosofia, ele firma uma amizade com um desses alunos, São Pedro Fabro. São Pedro Fabro era filho de camponeses e também desde pequeno, tendo esse talento para ciências, seu pai foi convencido pelo seu tio a enviá-lo para estudar filosofia também na Universidade de Paris. São Francisco tinha também um outro amigo, Miguel Navarro. Miguel já era um amigo um tanto vaidoso, que tinha a amizade de São Francisco mais como um troféu. Afinal de contas, era o herdeiro de uma das mais nobres
famílias de toda a Espanha. Mas sobre Miguel Navarro falaremos um pouco mais adiante. São Francisco e São Pedro Fabro firmaram uma amizade tão íntima que passaram a dividir o mesmo quarto no Colégio de Santa Bárbara. Cursaram filosofia juntos, se formaram juntos e com tamanhos louvores que, assim que formados, foi concedida uma cadeira de professor para cada um deles. Professor de filosofia para São Francisco, professor de artes para São Pedro Fabro. Cerca de 2 anos depois, aparecia ali em Paris um estudante que era diferente de todos os demais. Ele tinha por volta dos seus 40 anos e trajava vestes muito humildes, ao contrário de toda aquela nobre juventude que circulava por ali. O nome desse estudante era Inácio de Loyola. Santo Inácio, seguindo o conselho de um professor, vai ter aulas com São Pedro Fabro. Então, São Pedro Fabro ensinava artes para Santo Inácio de Loyola e Santo Inácio ensinava sobre as coisas do alto e dirigia espiritualmente São Pedro Fabro. Em pouco tempo, os dois tornaram-se amigos e São Pedro Fabro tornou-se um dos discípulos de São Francisco, de Santo Inácio de Loyola. Bom, apesar das insistências, tanto de São Pedro Fabro, quanto de também já ter ouvido as pregações de Santo Inácio de Loyola, São Francisco Xavier não lhe dava muita abertura, porque ele estava preso às vaidades, pelo reconhecimento que ele recebia dos progressos científicos que ele fazia. Era cada vez mais reconhecido no seu meio. Então, ora, ele ignorava as falas de Santo Inácio de Loyola, ora, ele respondia com certa grosseria. Numa dessas oportunidades, Santo Inácio, vendo São Francisco tão preso às coisas do mundo, repetiu as palavras de Nosso Senhor no Evangelho. Francisco, de que vale ao homem ganhar o mundo se vier a perder a sua alma? Ao que São Francisco Xavier respondeu: e do que vale ao homem passar o dia pregando se não consegue, se não perder o seu tempo? Santo Inácio rebate: cumpre com o seu dever, e aquele que não aproveita, falta com o seu. Ficavam meio que nesse dilema. Mas São Pedro Fabro não desistia da conversão do seu amigo. Então sugeriu que Santo Inácio viesse a dividir também aquele quarto no colégio de Santa Bárbara com os dois. São Francisco, mais pelo respeito, pelo carinho que tinha por São Pedro Fabro, do que por qualquer admiração que tivesse por Santo Inácio, aceita a sugestão. Então, os três passam a dividir aquele quarto. Bom, concluídos os estudos de filosofia por parte de Santo Inácio de Loyola, ele se prepara para partir. Iria à Terra Santa trabalhar na conversão dos pecadores e dos infiéis. São Pedro Fabro, que já estava ciente desses planos, tinha também dito que o seguiria onde quer que ele fosse. Nesse momento, então, São Pedro Fabro parte para sua terra natal para se despedir e tratar de últimos assuntos familiares. Mas ele também desejava, deixando Santo Inácio e São Francisco Xavier a sós no quarto do Colégio de Santa Bárbara, que Santo Inácio pudesse trabalhar com mais ênfase na conversão de São Francisco. E, de fato, foi isso que aconteceu. É preciso também lembrar que São Francisco não dava muita abertura a Santo Inácio porque o considerava um homem, de certa forma, vil. Era um homem, na visão dele, que ainda não conhecia as origens de Santo Inácio, como nós vimos em aulas anteriores, julgava ser um homem que não tinha muito propósito na vida. Afinal, tinha por volta dos seus 40 anos, não tinha sequer concluído o curso de filosofia ainda e aparentava precisar mendigar para sobreviver. Mas
Tomando conhecimento dessa origem nobre também por parte de Santo Inácio, São Francisco se sente muito mais próximo dele e, ao mesmo tempo, se sente inquietado. Poxa, como pode um homem que tinha uma origem assim tão nobre quanto a dele ter abandonado tudo e partir para o mundo apenas para pregar o evangelho e submetendo-se inclusive a mendigar se fosse preciso? Era algo que para São Francisco Xavier era inconcebível naquele momento. Nesse meio tempo também, ele teve um encontro com seu amigo Miguel Navarro, que o vendo cada vez mais pensativo e cada vez mais distante daquela euforia que vivia antes pelo seu cargo, seus reconhecimentos e etc., julga que isso era influência negativa ao ver dele de Santo Inácio e passa então a difamar Santo Inácio. São Francisco, que já conhecia a nobreza de Santo Inácio, repreende Miguel Navarro, pedindo para que nunca mais o ofendesse em sua presença. Miguel sai daquele encontro um pouco contrariado e furioso com Santo Inácio. Procuraria uma oportunidade para se vingar. Num desses dias também, Santo Inácio, entrando no quarto e vendo São Francisco mais pensativo que o de costume, tem com ele a seguinte conversa. Santo Inácio então diz: Dom Francisco, o vosso coração é muito bom, em extremo sensível. Ó, meu amigo, sim, ele é muito nobre, muito grande, muito generoso para se prender à terra. Não foi feito para este mundo. As vossas próprias reflexões vô-lo terão feito sentir, porque vos acho menos alegre que de ordinário, há já algum tempo. E hoje, especialmente, pareceis-me triste e preocupado. Estou convencido, pois, de que alguma coisa vos atormenta interiormente. O que me atormenta, respondeu São Francisco, não é tanto o vosso do que vale, um resumo da palavra de Nosso Senhor, de que vale ao homem ganhar o mundo se vier a perder a sua alma. O que me atormenta, respondeu Xavier, não é tanto o vosso do que vale, é a necessidade de vos dizer que sinto e me arrependo de vos ter conhecido e apreciado tão tarde, manifestado tantas vezes que vossas palavras me eram desagradáveis. Horroriza-me essa injustiça. Sinto que tenho sido mais injusto aos vossos olhos e o meu coração me recrimina. Eis, pois, tudo. Quanto às minhas ideias do futuro, não as posso sacrificar. Reconheço a vossa bondade, a generosidade do vosso coração e todas as mais qualidades que vos adornam e que eu admiro e respeito. Maravilham-me, sobremodo, as vossas virtudes e a vossa perfeição, mas não me julgo destinado e digno de imitá-las. Não me sinto com vocação para renunciar aos meus empreendimentos presentes e àqueles que espero para o futuro. Santo Inácio retruca: Mas, caro Francisco, vós obrigais-me a opor ainda o do que vale, da vossa embirração. De que serve ao homem ganhar o universo se ele vier a perder a sua alma? A vossa ambição é nobre, eu não contesto. Mas a que se dirige para o céu, para a eternidade, não o é ainda mais? E se visais a um fim que reconheceis ser menos belo, menos nobre, menos duradouro, é isto digno de uma alma como a vossa? Se não existe outra vida mais que a deste mundo, a razão está por vós. Porém, se a vida deste mundo é curta e a do outro é eterna, é loucura não trabalhar senão pela glória fugitiva da terra e perder assim a da eternidade. Francisco, podeis dizer-me em que se tornaram os ricos, os poderosos, os felizes desta vida que morreram há algum tempo? Viveram de ambições, conquistaram fortunas, honras e os louvores dos homens.
Conseguiram o seu fim, obtiveram tudo o que ambicionavam e de tudo gozaram. Mas o que lhes resta agora, depois da morte, de tudo o que desfrutaram na terra? O que encontraram de tudo isto às portas da eternidade? Assim, meu amigo, tornarei a dizer-vos ainda, e vós refletireis mais seriamente. De que serve ao homem ganhar o universo, se vier a perder a sua alma? São Francisco responde: eu posso amar a ciência, posso ser sensível à glória que reina em torno dela, sem contudo condenar-me por isso. Ao que Santo Inácio diz: tendes a certeza do que dizeis? Não. Sabeis, ao contrário, que Deus vos pede que façais por ele todo o sacrifício desde já, e nada mais sabeis. Não exponhais, pois, a saúde da vossa alma num talvez. Sacrificar tudo, dizia Xavier, encerrar-se o homem num pequeno círculo de ideias estreitas? Estreitas, diz Santo Inácio. Elas abarcam todos os séculos passados e por vir, a eternidade inteira. E vós as achais mais estreitas do que as vossas, que se limitam a esta vida e não abraçam senão alguns anos. Eu não posso deixar de dizer-vos, responde Xavier, que acho algum tanto baixas as vossas ideias de perfeição, quando vejo que elas vos levam a estender a mão à caridade, andar mal trajado e a suportar toda sorte de injúrias. Oh, não, nunca poderei partilhar essas ideias. Santo Inácio responde: achais baixo aquilo que eleva e engrandece a alma. Chamais vil o que aproxima de Deus. Não ignorais, de certo, que ela se eleva e se aproxima dele em proporção e à semelhança de nosso Senhor, pela prática das virtudes, cujo exemplo nos deu durante a sua vida mortal. Francisco, vós sois dotado de uma razão bastante clara e de um grandioso coração para deixardes de compreender tudo isto. Prossigamos, meu amigo. Eu conheço quanto é esclarecido o vosso espírito e quanto é bom e leal o vosso coração e o vosso caráter. Muito bem. Dizei-me agora o que achais mais racional e mais proveitoso. Sacrificar agora aquilo que prezais para ter segura a felicidade eterna, ou gozar hoje desses bens pelo preço de uma pena eterna? Respondei. Ao que São Francisco permanece em silêncio. E Santo Inácio complementa: o vosso silêncio responde por vós. Fiquemos nisto, e eu me convenço de que vós mesmos me direis amanhã: de que serve ao homem ganhar o universo se vier a perder a sua alma? Ao que São Francisco enfim responde: não aguardarei para amanhã. Confesso-me vencido, porém não posso sacrificar tudo como entendeis. É impossível. Compreendo que acheis impossível por esta tarde, responde Santo Inácio. Porém, uma natureza como a vossa não pode reconhecer a verdade sem se render e sacrificar por ela com a mais completa e cega submissão. São Francisco não retruca. Santo Inácio levanta-se, dá alguns passos pelo quarto e depois, parando, fica a contemplar o seu jovem amigo, que parece absorvido nas suas reflexões. Não tardou, porém, que os seus olhares se encontrassem. São Francisco tinha os olhos cheios de lágrimas. Santo Inácio aproximou-se e então lhe abriu os braços, aos quais São Francisco Xavier se deixou atrair, entregando-se completamente comovido. Esse foi o relato da conversão de São Francisco Xavier. Ele tinha, então, 27 anos nessa época. Então, São Francisco aguardou o período de férias escolares e se retirou para aplicar-se os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. E aqui, Miguel Navarro encontra uma segunda oportunidade para atentar contra os membros da Companhia de Jesus. Furioso com Santo Inácio, e julgando que encontraria acolhida na família de São Francisco Xavier, já que o livrara desse mal que ele julgava ser a influência de Santo Inácio para São Francisco,
ele coloca uma navalha no bolso e parte em direção ao colégio de Santa Bárbara, decidido a matar Santo Inácio. Lembrando, São Francisco estava em retiro, São Pedro Fabro tinha ido para sua terra natal. Santo Inácio estava sozinho no quarto. Então, Miguel Navarro sobe o muro, calcula a distância para pular até a sacada daquele quarto, e no momento em que preparava-se para pular, ele ouve um grito que dizia: "Onde vais tu, desgraçado? Que pensas que vais fazer?" Ao que Miguel se assusta, olha em volta e não vê ninguém. Julga ser a voz do seu padroeiro, São Miguel Arcanjo, de quem herdara o nome. Então cai em si, toma consciência da gravidade do ato que pensava em cometer e se arrepende. Pula até aquela sacada, mas para confessar a Santo Inácio seu intento e pedir-lhe perdão. Santo Inácio, então, o perdoa. Bom, retornado do retiro São Francisco Xavier e retornado da viagem São Pedro Fabro, aqui nós temos como que um protótipo do que viria a ser a companhia de Jesus. Os três, num só coração, pensando, planejando a sua viagem até a Terra Santa para a conversão dos infiéis e dos pecadores. São Pedro Fabro recebe as ordens sacerdotais em 1534 e São Francisco Santo Inácio de Loyola julga oportuno reunir então todos os seus discípulos, que naquela época eram 6. Então, numa missa celebrada no dia 15 de agosto de 1534, numa capela na igreja de Nossa Senhora do Monte dos Mártires, estavam todos ali reunidos, numa missa celebrada por São Pedro Fabro, e logo após a consagração, eles proferem os seus votos de pobreza, castidade e de ir à Terra Santa, trabalhar na conversão dos infiéis e dos pecadores, ou, não sendo possível, ir até Roma e colocar-se à disposição do Papa. E comungam fervorosamente em seguida, com este propósito em mente. Combinaram que aguardariam os demais discípulos de Santo Inácio concluírem os estudos para partir. E então deixam a cidade de Paris, na França, com destino a Veneza, na Itália, Eram então 10 membros, sendo eles Santo Inácio, São Francisco Xavier, Diogo Lainez, Alfonso Salmeron, João Codurré, Simão Rodrigues, Nicolau Bobadilha e os padres São Pedro Fabro, Cláudio Leger e Estevão Bruet. Eles vestiam longas batinas e traziam sobre o peito um rosário como testemunho da fé cristã, da fé católica que professavam. Lembrando, estávamos no auge da Reforma Protestante, ali naquela data. E levavam apenas um cajado na mão e uma pequena mochila com alguns livros nas costas. Caminhavam a pé e alimentavam-se apenas daquilo que mendigavam. Chegando em Veneza, os jesuítas são então recebidos por Santo Inácio de Loyola, que tinha se adiantado, e Santo Inácio trata de enviá-los a vários pontos da cidade, para então fazer pregações e exercer alguns trabalhos. A São Francisco Xavier coube o Hospital dos Incuráveis. E ali, São Francisco teve muitas oportunidades de vencer o seu amor próprio, a sua vaidade. Ele procurava cuidar daqueles doentes em situação mais grave, ou ainda daqueles que tinham as doenças que causavam maior repulsa, maior afastamento. Por exemplo, a lepra e algumas nesse sentido. Numa dessas oportunidades, São Francisco Xavier se aproxima de um leproso, cujas úlceras já estavam numa situação que estavam tão purulentas que causavam ânsia de vômito a simples aproximação. E por isso, ninguém queria cuidar daquele doente.
aquele São Francisco Xavier se dedica em especial. Então, o exorta na fé, prega para ele, e em seguida, visando vencer o seu amor próprio, repito, descobre uma das feridas daquele doente e beija a sua ferida. Mais do que isso, não estava satisfeito, ele chupa aquela ferida. Outra coisa que São Francisco não suportava, ou melhor, não lidava muito bem, era em estar na presença de defuntos. Sentia sempre um mal-estar. Ali no Hospital dos Incuráveis, porém, se ofereceu para cuidar dos preparativos dos corpos daqueles doentes que faleciam. E assim as coisas iam. Santo Inácio julgou oportuno que os membros da companhia se apresentassem para o Papa e pedissem a autorização dele para ir à Terra Santa. E então foram os jesuítas para Roma. Lá, o Papa Paulo III os acolhe com grande alegria, mas os adverte que não seria possível ir à Terra Santa naquele momento, porque um conflito tornava impossível ir àquelas terras. Um conflito com os otomanos. Então, mas também concede autorização para que todos os jesuítas que ainda não fossem padres recebessem as ordens sacerdotais. São Francisco Xavier torna-se padre no dia 24 de junho de 1538 e julga-se muito feliz, pois agora poderia trabalhar com muito mais eficácia na salvação daquelas almas, em especial pelos sacramentos, ministrando os sacramentos da confissão e da Eucaristia. Os jesuítas então voltam para Veneza, com os planos de esperarem cerca de 1 ano a oportunidade de irem à Terra Santa. Essa oportunidade não veio, era hora de deixar aquele primeiro propósito de lado. Decidem então voltar a Roma para se colocar à disposição do Papa. E aqui, novamente, Miguel Navarro encontra a oportunidade para atentar contra os membros da Companhia de Jesus. Mas antes, precisamos abrir um parênteses. Miguel Navarro, vendo os progressos de São Francisco Xavier, tinha procurado Santo Inácio e pedido para que o acolhesse no número dos seus discípulos. Santo Inácio aceitou, passou para ele os exercícios espirituais. Porém, Miguel Navarro não foi muito longe, viu que não conseguiria ter uma vida de tantas abdicações. Um tempo depois, arrependido, volta à presença de Santo Inácio de Loyola e pede para que o acolha novamente no número dos seus discípulos. Santo Inácio, dessa vez, recusa. Miguel Navarro se enche de todo aquele ódio, inveja e vaidade que tinha. Planeja, mais uma vez, se vingar de Santo Inácio. Sabendo que os jesuítas se direcionavam para Roma, para se colocar à disposição do Papa, ele então se adianta e se une a 3 populares e a um frei agostiniano, cujo nome, inclusive, era Frei Agostinho. Esse frei, ele era um luterano em segredo e, como era um exímio pregador, ele usava da sua pregação para propagar as heresias protestantes. Então, quando a Companhia de Jesus chega a Roma, eles já encontram uma certa desconfiança por parte da população local. Não revidam, agem como de costume, vão para vários pontos da cidade e passam a exercer os seus trabalhos habituais. Mas, sabendo que existia ali um frei que pregava doutrinas anticatólicas, buscam certificar-se disso, vão até lá, ouvem algumas pregações desse frei e, concluindo que aquilo era verdade, buscam, com a maior humildade e discrição possível, advertir esse frei do seu erro. Mas o efeito é contrário. O frei, com seu orgulho ferido, passa agora a atacar diretamente a Companhia de Jesus, acusando-os de heresia. A Companhia, mais uma vez, não revida. Continua os seus trabalhos. Mas Deus velava pelos seus.
Um tempo depois, alguns desses particulares que faziam parte do conluio para difamar a companhia confessam-no, e é aberto um processo, e todos eles são condenados. Os 3 populares à morte. O Frei teve que fugir de Roma para também não ser condenado, e foi desmascarado numa outra cidade. E Miguel Navarro sofre a pena de degredo, a pena de exílio. Né? Por esse tempo também, Dom João III, rei de Portugal, toma conhecimento da existência da Companhia de Jesus, dos seus incansáveis trabalhos e dos inúmeros frutos que colhiam por onde quer que passassem. Envia então um embaixador a Roma para pedir ao Papa que enviasse 6 jesuítas que seriam direcionados ao território das Índias. O Papa deixa a decisão a cargo de Santo Inácio, que concorda em enviar 2. Afinal de contas, eram apenas 10 jesuítas. Se fossem 6 para as Índias, não sobrava para lugar nenhum, praticamente. Né? Então, são escolhidos Simão Rodrigues e Nicolau Bobadilha. São Francisco Xavier, que muito desejava ser o escolhido para essa missão, mas julgava-se um dos, se não o mais incapaz de todos os jesuítas, acolhe aquela decisão com grande humildade e passa a orar fervorosamente pela missão dos seus irmãos. Num dia, entretanto, o Papa escolhe Santo Inácio, São Francisco, para ir às Índias. E então, Santo Inácio de Loyola o comunica da seguinte forma: Francisco, disse-lhe ele, eu havia designado Bobadilha para a missão das Índias. Porém, aprouve ao céu escolher um outro. Sois vós que ele acaba de designar hoje mesmo, e eu vou-lo anuncio em nome do vigário de Jesus Cristo. Aceitai a missão de que sua santidade vos encarrega, como se Jesus Cristo em pessoa vos-la tivesse intimado. E alegrai-vos por encontrardes nela o cumprimento do ardente desejo de que nós todos nos achamos animados. Levar a fé para além dos mares. Não é somente a Palestina ou uma província da Ásia que tereis de evangelizar. São países imensos, estados inumeráveis, o mundo todo. Aquele tão vasto campo é digno da vossa coragem, é digno do vosso zelo. Ide, Francisco, ide, meu irmão, onde a voz de Deus vos chama, onde a Santa Sé vos envia, e desenvolvei todo o fogo que vos anima. São Francisco Xavier parte, então, de Roma, em março de 1540, e chega em Lisboa, Portugal, em julho do mesmo ano. Ali, o rei de Portugal busca ter com ele imediatamente, e partilha o seu interesse de ver o cristianismo difundido em todas as suas terras. Coloca também os seus súditos sob a direção específica dos jesuítas. São Francisco Xavier, como de costume, rejeita as hospedagens reais e vai abrigar-se no hospital daquela cidade, em companhia do seu irmão Simão Rodrigues, que lá já estava. Em pouco tempo de trabalho dos 2 jesuítas, Lisboa já estava completamente mudada. Era grande o temor a Deus e a piedade daquele povo, a ponto de os soberanos, os governantes e os nobres começarem a tramar para não permitir a partida dos jesuítas. Então, o Conselho de Portugal é convocado e eles decidem nesse sentido, manter os jesuítas em Lisboa. Mas, como sabemos, não eram esses os planos de Deus para o nosso apóstolo. Santo Inácio, sabendo dessa decisão do rei de Portugal, envia uma carta recomendando que mantivesse apenas Simão Rodrigues em Lisboa e permitisse a partida de São Francisco Xavier. O rei de Portugal, recebendo a carta, acolhe aquilo como se uma ordem de Deus fosse e determina a imediata partida, os preparativos para a imediata partida
de São Francisco Xavier. São Francisco, então, parte de Lisboa no dia 7 de abril de 1541, data, então, do seu aniversário de 35 anos. São Francisco viaja na condição de núncio apostólico e de provincial da Companhia de Jesus nas Índias, ou seja, era o representante oficial do Vaticano e o representante da Companhia de Jesus nas Índias. A nau portuguesa aporta em Goa, nas Índias, no dia 6 de maio de 1542, quase um ano depois de ter saído de Lisboa. Ali, o que São Francisco encontra? Uma maioria de pagãos e um pequeno grupo de cristãos que não tinha muito mais do que o batismo. Afinal, eram poucos os padres para anunciar a eles mais profundamente as doutrinas católicas. Os portugueses que ali estavam, seduzidos pelas riquezas oferecidas pelos líderes das religiões pagãs, ora eram coniventes com o paganismo, ora atentavam contra o cristianismo, muitas vezes concedendo cargos na administração para os líderes destas religiões. Havia ali também em Goa um seminário chamado Seminário de Santa Fé, ou Seminário de São Paulo. São Francisco, então, vendo o tamanho do trabalho que tinha por fazer, dá início a ele imediatamente. Hospedando-se no hospital de Goa, como de costume, às manhãs celebrava missas, cuidava dos doentes e saía a mendigar alimentos para si e para os doentes. E visitava os presos em seguida. À tarde, saía pela cidade tocando uma sineta para chamar a atenção e pedindo que os pais enviassem os seus filhos e os seus escravos para receberem aulas de catecismo, que eram ministradas todos os dias ao final da tarde, na igreja daquela cidade. À noite, ele se recolhia no hospital, mas a maior parte do tempo ele dedicava ao cuidado com os doentes e à oração. Além de tudo isso, ele pregava e atendia confissões. Tanto que muitos consideravam um milagre por si só um homem conseguir fazer tanto em tão pouco tempo. Da mesma forma que aconteceu em Portugal, em pouco tempo, já se notavam mudanças na população local. E a comunidade cristã já era tão grande que com frequência São Francisco não conseguia atender a todos. Então, tinha que enviar as crianças e os jovens que recebiam as aulas de catecismo. Enviava-os com algum objeto de devoção, um rosário, a imagem de algum santo, ou crucifixo que trazia sempre ao peito também. E muitos milagres eram operados pela simples presença daquelas crianças com os objetos de devoção naquele local. São Francisco Xavier viajou por toda a Índia, pregando o Evangelho. E Deus confirmava as palavras do santo por meio de inúmeros milagres. Certa vez, estando no reino de Travancore, que tinha uma língua completamente diferente de todos os lugares em que ele já tinha comparecido, ele estava a pregar quando percebeu que entendia e era entendido por todos os habitantes daquele local. Deus tinha lhe concedido o dom de línguas. Outra vez, já na cidade de Coulão, pregava sem colher muitos frutos, sem colher muitas conversões. Encontraram uma grande resistência naquele local. Então, um tanto decepcionado, São Francisco os desafia a escolher algum meio pelo qual ele pudesse provar que a doutrina que ele pregava era a doutrina verdadeira, que o Deus que ele anunciava era o Deus único e verdadeiro, e não aqueles deuses pagãos que a população local seguia. Eles se lembram, então,
de um homem que tinha sido sepultado no dia anterior. E sugerem então, poxa, a gente já viu muita coisa, mas ressurreição a gente nunca viu. Então, esse é o nosso desafio, digamos assim. São Francisco ordena que eles exumassem o corpo e trouxessem à sua presença, cuidando de antes confirmar que esse homem estava realmente morto. Grande número de populares foi até lá, confirmou que aquele homem estava de fato morto, até já cheirava um pouco mal, e trouxeram o corpo dele à presença de São Francisco. Ao que São Francisco, voltando os olhos para o céu, profere as seguintes palavras: em nome do Deus vivo, te ordeno que te levantes para provar as verdades que prego. E o homem então se levanta em seguida, com toda a vitalidade e saúde. A população local ficou extasiada e grande foi o número de pessoas que se converteram naquele local. São Francisco tinha também o cuidado de converter algumas orações e escritos católicos para a língua daquelas populações e deixá-las aos cuidados do líder cristão daquele local, para que eles pudessem permanecer firmes enquanto não chegava o padre que viria a sucedê-lo. Escrevia com frequência, tanto para o colégio dos jesuítas em Goa, quanto para os jesuítas em Roma também, e para o rei de Portugal, solicitando o envio de mais padres, para não deixar aqueles cristãos recém-batizados sem a orientação e sem o cuidado próximo de um padre. E outra coisa que também chama a atenção, no modo dos jesuítas como um todo, e São Francisco Xavier não era diferente, era a capacidade de voltar todas as situações, todos os assuntos para as coisas de Deus, valer-se das situações para trabalhar na conversão das almas, por mais simples que fossem. Certa vez, estando já em viagem para o Japão, havia ali um homem que São Francisco tentava converter, mas sem muito sucesso. Seu nome era Vicente Lopes. Mas ele reparou que Vicente gostava muito de jogos, jogava apostado, era um viciado, literalmente. E então, São Francisco passa a jogar algumas partidas com ele, sem apostar, para ter ocasião de conversar com ele mais intimamente. Vendo que ainda assim não era suficiente para convertê-lo, topa então fazer uma aposta com ele. Os dois jogam uma partida de xadrez, cuja aposta era a seguinte: se São Francisco perdesse, ele não insistia mais com Vicente, continuava a sua vida como estava. Porém, se São Francisco ganhasse, Vicente se confessaria e mudaria de vida. Detalhe: São Francisco não conhecia o xadrez, conhecia por aquelas partidas que jogaram ali com Vicente. Para Vicente, era uma vitória certa. Aceitou a aposta e perdeu. Então, depois de mais algumas conversas entre os dois, ele de fato chega a confessar-se, a mudar de vida e morre sendo um fiel cristão. Noutra dessas oportunidades, São Francisco estava numa cidade em que havia ali um nobre português, tinha uma vida muito devassa, que acabava comprometendo também a vida daquela comunidade. E a fama de São Francisco Xavier já tinha se espalhado por aquelas terras. Então esse homem buscava evitar o contato com São Francisco Xavier. Se São Francisco estava celebrando a missa, ele estava em outro canto. Se São Francisco pregava numa praça, ele estava no outro ponto da cidade. E assim, ia conseguindo, até que um dia, preparando-se para jantar, São Francisco bate à sua porta, dizendo que desde que chegou ali, buscava encontrá-lo, buscava conversar com ele,
mas que infelizmente já partiria no outro dia e não teria tempo para mais do que um jantar. O homem então convida São Francisco para esse jantar e já estava praticamente convicto de que São Francisco passaria o jantar inteiro recriminando ele pelas suas atitudes, pelo seu modo de vida. Mas isso não acontece. Conversam sobre diversos assuntos, menos sobre a conversão daquele homem. São Francisco termina o jantar, agradece e vai embora. Aquele silêncio de São Francisco inquieta o homem, que se vê tão certo de que que estava condenado ao inferno, a ponto de São Francisco nem tentar convertê-lo, nem uma palavrinha, nem nada, que aquele pensamento lhe atormenta. Ele não consegue dormir à noite. No outro dia de manhã, vai desesperado ao encontro de São Francisco e lhe diz: poxa, o senhor tenta converter todo mundo, por que o senhor não me disse nada, não me repreendeu? Ao que São Francisco responde: você não me ouviria. Simples assim. Mas aquele homem, já consumido pelas suas reflexões interiores, também inicia um processo de conversão. Bom, quanto mais longe São Francisco ia, mais o seu ardor missionário impulsionava a ir. E, estando numa cidade, ele encontra três jovens japoneses, que desejavam abraçar o cristianismo. Eram eles Paulo Ângelo e 2 dos seus súditos. Paulo Ângelo era membro de uma nobre família japonesa. São Francisco enxerga nisso a providência que lhe concedia meios para evangelizar as terras japonesas, então começa a preparar a sua viagem. Ele nomeia Paulo Camerini como superior da Companhia de Jesus nas Índias e o padre Antônio Gomes como reitor do colégio de Goa antes de partir, deixando também instruções por escrito para ambos. E parte para o Japão no dia 14 de abril de 1549. Estava acompanhado do padre Cosme de Torres, o irmão João Fernandes e os 3 japoneses. O navio português aporta no Japão, no porto de Kagoshima, em 15 de agosto de 1549. Ali, São Francisco tem uma dificuldade e uma facilidade que não encontrou para o seu anúncio nas Índias. A dificuldade era que ele viajou confiando na providência, apesar de nunca ter estado no Japão, não conhecer a língua japonesa, e chegando lá, percebeu que não entendia nada do que diziam, e também não era entendido. Deus tinha retirado o dom de línguas concedido anteriormente. Então, São Francisco, nos 4 primeiros meses, dedica-se ao estudo daquela língua. Depois disso, falava e escrevia tão bem quanto a um nativo, mas nesse tempo, não pôde converter uma só alma que dependesse da sua pregação. A facilidade extra é que a cultura daqueles povos era um tanto diferente. Eles eram admiradores da verdade e das virtudes, especialmente no que se referia a aspectos religiosos. Então, se reuniam em grande número para ouvir a pregação dos jesuítas. E se impressionavam também com o testemunho de vida daqueles homens, que era oposto ao dos líderes das demais religiões daquele local. Enquanto os outros buscavam cada vez mais riquezas e reconhecimento, os jesuítas buscavam servir e punham as suas riquezas a serviço dos outros, não acolhiam nada para si. Outra situação que também os impressionou foi o fato de que, certo dia, o irmão João Fernandes estava a pregar, quando chega ali um cidadão e cospe no rosto dele de forma assintosa. O irmão João simplesmente retira um lenço que tinha no bolso
limpa o rosto e continua a pregar como se nada tivesse acontecido. Aquilo impressionou os japoneses. Uma paciência heróica por parte daquele homem. Também se reuniam em grande número quando haviam os debates entre os jesuítas e os membros das religiões pagãs, que eram oferecidas várias questões para serem respondidas, e os jesuítas saíam vencedores em todas. E assim, não era muito difícil para aquele povo renunciar àquela doutrina que agora reconhecia falsa e abraçar o cristianismo. Outro fato curioso também é que a fama de São Francisco Xavier em meio aos portugueses e aos indianos já era muito grande. Então, estando no Japão, quando andava pelas cidades litorâneas e era reconhecido pelos tripulantes das embarcações portuguesas, esses o acolhiam com grande alegria. E um sinal dessa alegria era fazer os disparos dos canhões das embarcações. Aquilo assustava toda a população local, que pensava que era uma declaração de guerra portuguesa. Naquela época, a marinha portuguesa era praticamente imbatível. Então, o rei daquele território enviava um súdito para saber qual era o motivo da declaração de guerra, o que ele tinha feito. Quando descobria que não, era apenas uma comemoração pela chegada de um homem ilustre. Então, o rei logo convidava aquele homem que merecia tamanhas honras portuguesas para vir ao seu palácio. E também era recebido com todas as honras. Veja, o rei nem conhecia São Francisco ainda, nem sabia o que ele tinha ido fazer lá. Mas São Francisco já chegava com o respeito e a admiração daquele rei. Alguns súditos até questionavam: mas como pode ser esse homem tão nobre se se veste assim tão mal? Parece um mendigo. O remendo da roupa dele tem uma linha mais grossa do que a própria linha do tecido. É costurar e rasgar de novo. Então os portugueses lhe diziam que aquele homem era membro de uma das famílias mais nobres de toda a Espanha e renunciara tudo para pregar o evangelho, indo tão longe por esse anúncio, o que também despertava neles grande admiração. Estando São Francisco Xavier na cidade de Amangushi, que era uma cidade em que alguns chineses, portugueses e japoneses se reuniam para o comércio, ele percebeu que alguns chineses conseguiam compreender a sua pregação. Então, o seu ardor missionário se acendeu mais uma vez. Viu ali a providência que, devolvendo o dom de línguas que tinha retirado anteriormente, lhe dava meios e lhe convidava dessa vez a anunciar nas terras chinesas. Porém, sua viagem para a China teve que ser adiada. Ele recebeu uma carta do padre Paulo Camerini, que o chamava a voltar às Índias com urgência para o bem da Companhia de Jesus. E também os navegadores portugueses o convenceram de que, entrando em território chinês sem autorização, ele seria imediatamente preso e condenado, ou à prisão perpétua ou à morte. E assim fracassaria a sua missão, que ele teria mais proveito se fosse como embaixador de Portugal ou membro da comitiva de embaixadores de Portugal, com a desculpa de negociar com os chineses. Bom, São Francisco volta às Índias, chegando ao território indiano em janeiro de 1552. Ali, ele convoca todos os jesuítas que estavam nas Índias para ir à cidade de Goa e parte para lá também. Chegando lá, alegra-se em saber que a comunidade cristã já superava o número de 500 mil. E toma conhecimento do problema
que o trouxera ali com tanta urgência. Logo após a sua partida para o Japão, o padre Gomes, então reitor do Colégio de Goa, começa a tomar algumas atitudes incompatíveis com o modo de se portar dos jesuítas, causando certa rejeição por parte da população local. Ele demite alguns jovens indianos que tinham sido nomeados por São Francisco Xavier e coloca alguns portugueses que lhe eram mais agradáveis, sem qualquer motivo justificante. Ele também aceita a doação de uma igreja, a Igreja de Maria, Mãe de Deus, localizada na cidade de Coxim, mesmo contra a vontade do líder da organização religiosa que aquela igreja pertencia, o que causa uma grande revolta por parte da população, que inclusive dizia: se o Santo Padre tivesse aqui, isso não aconteceria. E de fato, não aconteceria. São Francisco destitui o Padre Gomes da sua função de reitor do Colégio de Goa e ordena a sua expulsão da Companhia de Jesus. Também vai até a cidade de Coxim e humildemente devolve a igreja, em nome da Companhia de Jesus, ao antigo movimento a que ela pertencia. Estes, por sua vez, impressionados com o gesto de São Francisco, fazem uma doação oficial, dessa vez de quem pertencia de fato, para a Companhia de Jesus. São Francisco também nomeia o padre Barzeu como vice-provincial da Companhia de Jesus, ou seja, abaixo apenas dele, e também como reitor do Colégio de Goa. E aqui ressalta também outra característica comum aos jesuítas, a questão da humildade. O padre Barzeu, num primeiro momento, ele recusa estes cargos, por entender que não seria digno deles. Ao que São Francisco Xavier o faz recordar da virtude que talvez seja a mais cara para os jesuítas, a virtude da obediência. Era o provincial da Companhia de Jesus que o confiava aquelas missões, então ele deveria acolher. E o padre Barzeu de fato acolhe. São Francisco então começa a preparar a sua viagem para a China. E estando na cidade de Malaca, encontra apoio por parte do governador daquelas terras, que era Dom Álvaro de Ataídes. Dom Álvaro de Ataíde promete lhe dar todo o apoio que a sua condição de governador lhe permitia, e ainda mais se fosse nomeado intendente da Marinha Portuguesa, cargo que estava vago naquele momento. São Francisco, então, pede ao vice-rei de Portugal, que estava nas Índias, para que nomeie Dom Álvaro de Ataíde como intendente da Marinha Portuguesa, e de fato ele é nomeado. É nomeado também Dom Diogo Pereira, na condição de embaixador dessa viagem para a China. Mas, ao saber da nomeação de Dom Diogo Pereira, a quem considerava um inimigo e alguém indigno daquela missão, Dom Álvaro de Ataíde passa a ser um opositor da partida de São Francisco Xavier. Passa a colocar obstáculos na partida de São Francisco. Então, ele ordena a desapropriação do navio Santa Cruz, que pertencia a Dom Diogo Pereira, e no navio no qual São Francisco Xavier viajaria, e passa a perseguir Dom Diogo de tal forma que se tem que viver escondido para não ser preso e condenado. Ele também proíbe a partida de qualquer navio da cidade de Malaca sem autorização do governador, ferindo inclusive leis portuguesas sobre o comércio marítimo. E por fim, ele ordena inclusive a retirada do leme do navio
que pertencia a Dom Diogo Pereira, para evitar que eles partissem às escondidas durante a noite. A insistência dos portugueses, dos navegadores, e até do próprio São Francisco Xavier, para que o governador permitisse a sua partida, em vez de amansarem, fizeram com que o seu juízo endurecesse ainda mais. Numa determinada oportunidade, sabendo que o rei de Portugal era favorável à ida de São Francisco para a China, ele diz: se o rei de Portugal é favorável a Xavier, então eu serei contrário ao rei. Ele já era um opositor do rei de Portugal. São Francisco, então, na condição de núncio apostólico, e vendo que, advertido do seu erro, Dom Álvaro de Ataíde mantinha-se um obstáculo à pregação do evangelho nas terras chinesas, ordena a excomunhão do governador de Malaca. Essa excomunhão faz com que a ira de Dom Álvaro de Ataíde chegue ao cume. Não era mais suficiente atrasar a partida de São Francisco. Ele agora queria a morte de São Francisco Xavier. Então, trama o seguinte plano. Ele sabia que São Francisco esperava a primeira oportunidade para ir à China, independente de ter a embaixada portuguesa a seu favor ou não. Ele, então, ordena a partida de um navio para a ilha de Sancião, que já fazia parte do território chinês, com a desculpa de comerciar com os chineses, fazer comércio com os chineses. E instruiu os membros da tripulação a aguardarem a partida de todos os navios portugueses daquele território, e sendo o último navio a estar ali, partir abandonando São Francisco Xavier para morrer de fome, ou de sede, ou devorado pelas feras naquela ilha. Abrindo um parênteses, havia uma proibição de ingresso no território chinês. Então, essa ilha e algumas outras era usada como um ponto de encontro entre japoneses, chineses e portugueses para fazer comércio. Mas também não era permitido estabelecer moradas fixas ali. Então, eles se reuniam ali, moravam em cabanas ou nos próprios navios, cerca de 6 meses por ano, e próximo do inverno partiam dali e deixavam a ilha deserta. O plano era abandonar São Francisco Xavier nessa ilha deserta. Isso era o que o governador planejava. E, para aumentar ainda mais a infâmia desse plano, ele escolhe como navio o Santa Cruz, que era o navio de Dom Diogo, que foi tomado de Dom Diogo. E São Francisco, ignorando as intenções do governador, sabendo que o Santa Cruz partiria, toma o seu lugar nesse navio e deixa as Índias em julho de 1552. O navio Santa Cruz aporta então na ilha de Sancião em setembro do mesmo ano de 1552. Ali, apesar de não ter os favores da embaixada portuguesa, São Francisco confiava inteiramente na providência e passou a procurar meios de ingressar clandestinamente no território chinês. Confiava que ali estando, conversando com o governante daquele território, seria capaz de abrir o seu juízo para o anúncio do evangelho naquelas terras. Mas adia sua viagem por um tempo, enquanto ainda haviam navios portugueses naquele território, para que a sua eventual prisão não se tornasse também a prisão de todos os portugueses que estavam naquele território. Em novembro de 1552, já não haviam mais navios portugueses em terras chinesas, apenas o Santa Cruz. Era a ocasião perfeita para abandonar São Francisco. Mas a tripulação decide não abandoná-lo. Já tinham grande feição por São Francisco Xavier,
que, inclusive, pela intercessão de São Francisco, eles viram-se livres da morte numa ocasião em que o navio ameaçava naufragar. Então, decidiram que, mesmo certa a punição que o governador de Goa aplicaria quando eles retornassem, governador de Malaca, perdão, e mesmo certos de que, aproximado o inverno, era muito provável que tivessem que invernar ali em condições bem difíceis, decidem permanecer. Enquanto esperava a oportunidade para ir à China, São Francisco adoece e dá entrada na enfermaria do navio Santa Cruz no dia 20 de novembro de 1552. Sentia fortes dores de cabeça e uma dor na lateral do corpo, na altura das costelas, típico de uma doença pulmonar. E aqueles que tinham sido enviados para serem os seus carrascos, a tripulação do Santa Cruz, agora se revezavam nos mais zelosos cuidados com o santo, que teve que ser trazido para a terra, porque o balanço do navio piorava as dores que ele sentia. Mas ali, lembrando, eles não tinham mais do que simples cabanas cobertas com folhas. São Francisco foi colocado, então, naquele chão frio, apenas sobre alguns panos, e coberto também com poucos panos e algumas folhas e galhos secos. Mas já dizia que aqueles cuidados não se demorariam muito, pois faleceria no dia 2 de dezembro. E assim, de fato, aconteceu. No dia 2 de dezembro de 1552, numa sexta-feira, por volta das 2 horas da tarde, São Francisco pega o crucifixo que trazia sempre ao peito, olha para ele com um olhar de esperança e de consolo, beija o crucifixo e profere as seguintes palavras: a minha esperança está em Deus, não serei confundido na eternidade. Então, baixando a cabeça, expira. Assim terminava a caminhada terrena do nosso santo, aquele que, não temendo o martírio, por amor a Deus, fez da sua vida, de todo o seu ministério, um martírio. Não teve nada que não abrisse mão. Sua nobreza, sua riqueza, o amor e o carinho de seus familiares, a presença dos seus amigos jesuítas. Não teve sequer o consolo dos últimos sacramentos no momento da sua morte. Afinal, era o único padre daquelas terras. Mas tudo isso só serviu para aumentar ainda mais a admiração e o zelo daqueles que conheceram a sua história. Que São Francisco interceda por nós, para que nos seja concedido também esse ardor missionário, essa coragem para fazer as renúncias que são precisas para o anúncio do Evangelho, as renúncias que Deus nos pede. Por tudo que vivemos, damos glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Francisco Xavier, rogai por nós. Obrigado, boa noite.